amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Como sabem, nós temos um e-mail na Rede Vida para este programa aqui. Eu já tenho recebido diversas mensagens, agradeço as congratulações, os votos de sucesso, parabéns, e já tenho colocado em prática, tanto quanto possível, algumas ótimas sugestões que recebi. Tenho a dizer aos telespectadores que o e-mail do Pão Nosso foi mal transcrito na televisão. Não é o Pão Nosso, é Pão Nosso, sem o. Pão Nosso tudo junto. E sem, naturalmente, acentuação, letra minúscula. Isto para o novo programa, para o e-mail do outro programa. Muito bem, nós tínhamos parado exatamente... Capítulo 3, versículo 21, foi a última conversa. Então vamos prosseguir. É o final do diálogo com Nicodemos que se transformou em monólogo, porque de Nicodemos não existe mais nenhum traço nesses versículos finais. Isso. Depois disso, Jesus veio com os discípulos para o território da Judéia e permaneceu ali com eles e batizava. Bem, aqui vamos fazer uma pequena interrupção. Jesus batizava. Os sinóticos não fazem a mínima menção de uma atividade batista por parte de Jesus. E por isso mesmo, é possível que aqui, nesse versículo, se guardasse alguma memória de que, ao menos no início, Jesus batizasse ele também. Eu terei dito, mas não me custa repetir, que Jesus pode ter sido discípulo do Batista. Pode. Durante quanto tempo? Nunca saberemos. Mas não é preciso imaginar que Jesus tenha chegado ali um dia, tenha sido batizado no mesmo dia e tenha ido embora. Isto é o menos provável. O mais provável é que Jesus tenha permanecido um bom tempo com os discípulos do Batista, deixando Nazaré, ou tendo deixado Nazaré. Repito, a respeito deste lapso de tempo, é impossível dizer mais. Que Jesus continuasse depois, pelo menos no início, uma prática do Batista, também é de todo plausível, embora, repito, os três evangelistas sinóticos não a mencionem. Porém, o redator final corrige o texto aqui, no versículo que vem logo a seguir e que deve ser parentético, isto é, entre parênteses. João também batizava em Enom, perto de Salim, pois lá as águas eram abundantes e muitos se apresentavam para serem batizados. João ainda não fora encarcerado. Originou-se uma discussão entre os discípulos de João e certo judeu a respeito da purificação. Eles vieram encontrar João e lhe disseram: Rabi, aquele que estava contigo do outro lado do Jordão, de quem deste testemunho, batiza e todos vão a ele. João respondeu: Um homem nada pode receber a não ser que lhe tenha sido dado do céu. Vós mesmos sois testemunhas de que eu disse: Não sou eu o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Quem tem a esposa é o esposo. Aqui fazemos uma pausa. São as últimas menções do Batista neste texto aí. A nota parentética, que não foi lida, diz que não era propriamente Jesus quem batizava. Eram os seus discípulos. Provavelmente o redator final quis amoldar o texto e retirar de Jesus esta prática a respeito da qual não falam nada os sinóticos. Mas é possível
e mesmo provável que, ao menos de início, Jesus também tivesse batizado. E depois, sobretudo depois do encarceramento de João, tenha modificado o seu estilo de vida e se tenha concentrado, aí sim entram os sinóticos, na pregação a respeito do reino de Deus. Claro que esses versículos finais contrapõem João a Jesus. Jesus é do alto e João é da terra. E isto não é uma menção desprezadora de João Batista, porque já foi dito em versículos anteriores que ele não é o Cristo, não é o profeta, não é o Messias, é uma simples voz. Agora vem dito que ele não é o esposo, ele é o amigo do esposo. Estas notas são todas polêmicas com relação a João Batista, porque eu já terei explicado que no final do século I, a época em que o texto foi escrito, havia controvérsias entre discípulos de João e discípulos de Jesus. E discípulos de João que não aceitaram o cristianismo e que afirmavam ser João o Messias ou a luz do mundo, não Jesus. Aqui os versículos finais são, digamos, polêmicos com relação ao Batista. Ele não era a luz, isto no prólogo, agora ele não é o esposo, ele é o amigo do esposo. É a reação cristã ou dos discípulos de Jesus com relação aos discípulos de João que não se converteram ao cristianismo no final do século I e depois da morte de João Batista e do próprio Jesus. Quem tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que está presente e o ouve é tomado de alegria à voz do esposo. Essa é a minha alegria e ela é completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. E estas são as últimas palavras polêmicas que o evangelista colocou na boca do Batista. É necessário que ele cresça e eu diminua. O Batista se terá expressado desta maneira? Provavelmente não. Porém, já tinha sido dito que ele não era nem o Messias, nem o profeta, nem alguém esperado do Antigo Testamento. Uma simples voz e nada mais. E é assim que os cristãos estabeleceram o relacionamento entre Jesus e João Batista. João Batista foi trazido para o cristianismo, porém subordinadamente a Jesus. Não é o esposo, é apenas o amigo do esposo. É aquele que deve diminuir, não aquele que deve crescer. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que vem do alto, aqui, é uma referência a Jesus. Sim. O que é da terra é terrestre e fala como terrestre. O que é da terra é uma referência a João Batista. Não é, repito, uma referência, digamos, censurável. Simplesmente ele não vem do céu. Aquele que vem do céu dá testemunho do que viu e ouviu, mas ninguém acolhe seu testemunho. E esta é uma referência à falta de maiores discípulos por parte do próprio Jesus. Quem acolhe seu testemunho certifica que Deus é verdadeiro. Com efeito, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Aquele que Deus enviou é Cristo, fala as palavras de Deus. Pois ele dá o Espírito sem medida. Pois ele, Deus, concede o Espírito sem medidas ao que vem dele. O Pai ama o Filho e tudo entregou em sua mão. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem recusa crer no Filho não verá a vida. Bem, Pelo contrário, a ira de Deus permanece sobre ele. E aí termina este monólogo, digamos assim. O finalzinho a respeito da vida eterna ou da condenação eterna é um típico exemplo de escatologia realizada. Já está condenado ou já possui a vida eterna.
dependendo do modo como se procede. É claro que aqui o pecador, aquele que não crê, não se trata de um ato, digamos, ocasional, mas se trata de um estilo de vida contrário à luz do mundo. A luz do mundo, ao reino também. E agora, tem uns versículos de transição entre o capítulo 3º e o capítulo 4º, que são versículos geográficos, se ajustam mal ao tema do capítulo 4º, mas devem ter sido aí colocados pelo redator final desse evangelho. Esses versículos De transição geográfica são os primeiros de Jesus que sai da Judéia e vai para a Galiléia. Na verdade, são os primeiros do capítulo 4. Exatamente, são os 3 primeiros. Tá bem. Podemos? Sim. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia mais discípulos e batizava mais que João, ainda que de fato Aí está a nota parentésca. Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e retornou a Galiléia. O que é mal compreensível. Por quê? Porque na Galiléia havia também fariseus. Se estava querendo escapar do grupo, para que ir para a Galiléia ou deixar a Judéia ou a Transjordânia? Fariseus havia em toda a Palestina de então. Percebe-se que os versículos estão mal colocados. Era preciso passar pela Samaria. Isto sim é verdade. Geograficamente, deixando a Judéia e indo em direção à Galiléia, deixando o sul e indo em direção ao norte, se passa pelo centro. E o centro era exatamente a Samaria. Chegou então a uma cidade da Samaria. Agora, vamos com calma. Samaria nos deve levar a deter-nos aqui. Samaria era o antigo reduto da capital de Israel, o antigo reino de Israel, que em 722 a.C. desapareceu com a invasão da Assíria. Naquele ano, Sargão II da Assíria fez um deslocamento de povos. Ele deportou israelitas para a Síria e trouxe para o reino do norte colonos assírios. Esses colonos assírios entraram em contato com a religião javista e se tornaram híbridos com relação à religião. Isto é, transformar o javismo num javismo híbrido, num javismo misturado com elementos pagãos. Esses estão na origem do famoso povo samaritano, que, por ocasião da restauração do judaísmo, por ocasião da época do judaísmo do Segundo Templo, se tornaram inimigos dos judeus. Em primeiro lugar, os judeus que voltaram de Babilônia não os aceitaram na construção do novo templo, do segundo templo. Em segundo lugar, eles também se opuseram a que o templo fosse reconstruído. E em terceiro lugar, em 128 antes da nossa era, um sumo sacerdote judeu chamado João Hircano destruiu o templo rival desses samaritanos, construído no Monte Garizim. A época em que o evangelista falava, este templo estava em ruínas. Vamos fazer um intervalo e voltamos. Retornamos. A Samaria, ou samaritanos e judeus, portanto, desde a época da restauração do judaísmo, depois do exílio, não se entendiam. Os samaritanos, é verdade que a coroa persa, durante o período persa, que esteve presente durante todo o êxodo de Babilônia e a primeira época do segundo templo, fez o possível para que judeus e samaritanos se entendessem. A própria Pérsia,
a Palestina era a quinta satrapia do Império Persa e era do interesse da coroa da Pérsia que se entendessem para que fizessem frente à sexta satrapia, que era o Egito. Mas nunca se entenderam, judeus e samaritanos. Quando voltaram os judeus do exílio de Babilônia, por volta de 520, os samaritanos se julgavam os antigos donos da terra e pediram, por todo o custo, a reconstrução do templo e das muralhas de Jerusalém. De intrigas na corte, passaram até mesmo a ameaças de mão armada. Mais tarde, como eu falei, no século II a.C., um sumo sacerdote judeu, João Hircano, destruiu-lhes um templo rival no Monte Garizim. Porém, antes que o cisma se consumasse entre samaritanos e judeus, através dos bons serviços diplomáticos da Pérsia, os dois aceitaram o Pentateuco. A época em que o Pentateuco foi redigido e publicado, no reinado de Artaxerxes da Pérsia. Porém, os samaritanos aceitaram o Pentateuco com exclusividade. Não aceitaram nem os profetas e muito menos os outros escritos. A Bíblia samaritana existe até hoje, o povo samaritano. A Bíblia samaritana é apenas o Pentateuco. Significa isto que até a promulgação do Pentateuco, por volta de 400 a.C., ainda estavam mais ou menos unidos pelos bons serviços diplomáticos da Pérsia, mas depois a ruptura foi total. Muito bom explicar essa questão dos samaritanos, porque eles estão lá nos sinóticos e nunca é explicado, nunca é falado a causa disso, né? Muito bom. Chegou então uma cidade da Samaria chamada Sicar. Sicar. Na verdade, existe aqui uma discrepância entre códices do quarto evangelho. Alguns códices e os melhores códices falam de Siquém. Sicar não foi descoberto até hoje. Já São Jerônimo, no passado, identificava Sicar com Siquém, mas é melhor a interpretação Siquém a Sicar. O problema maior, porém, não é esse. O problema maior é que nesse evangelho aí, Jesus não apenas conversa com uma samaritana, mas no final do capítulo se diz que uma aldeia inteira de samaritanos se converteu a Jesus. Graças aos bons ofícios dessa mulher. A samaritana. E isso se choca enormemente com os sinóticos. Para os sinóticos, Jesus jamais entrou numa cidade de samaritanos. Pelo contrário, em Lucas, quando fez menção de entrar, os samaritanos não o receberam, porque ele estava se dirigindo a Jerusalém, e judeus e samaritanos não se davam. Nos sinóticos, eu não fui enviado a não ser as ovelhas que se perderam da casa de Israel. Não há a mínima menção de samaritanos. E aqui, como se explica o fato de uma aldeia inteira de samaritanos, antes da Páscoa, terem ingressado, terem assumido ou recebido a fé em Cristo? Do ponto de vista histórico, não há explicação. Melhor, mas nós teríamos que reformular inteiramente esse capítulo de João. Eu tenho para mim que esse famoso capítulo de João é uma antecipação, diria, anacrônica, de um fato que se passou depois da Páscoa. Depois da Páscoa, houve realmente uma incursão de mensageiros cristãos em território samaritano. E isso está documentado nos Atos dos Apóstolos, capítulo 8. É Felipe, um diácono,
dos 7, que vai lá e prega o Cristo crucificado e ressuscitado no meio de sinais e prodígios e consegue um grande sucesso. E o sucesso foi tal que de Jerusalém enviaram Pedro e João, sempre de acordo com Lucas, nos Atos, para lá. Chegando lá, viram o sucesso da pregação e impuseram as mãos naqueles samaritanos que Felipe simplesmente tinha batizado em nome de Jesus. Aí está um sucesso do cristianismo em Samaria, ou em terra samaritana. Porém, depois da Páscoa. E não do Cristo ainda vivo. Não antes da Páscoa. Eu tenho, repito para mim, que aqui está o protótipo de um anacronismo. Alguma coisa que aconteceu após ter se antecipado no texto para anterior, um tempo anterior à Páscoa. É possível que a comunidade de João, nos seus inícios, recebesse ou tivesse recebido um percentual grande de samaritanos. Ou pelo menos um percentual não desprezível de samaritanos convertidos ao cristianismo incipiente. É possível. E é interessante que até este capítulo, a cristologia do quarto evangelho é uma cristologia baixa. Rei de Israel, Messias, Rabi, e nós vimos esses títulos todos nos capítulos anteriores. Mas a partir deste capítulo, nós passamos de uma cristologia baixa para uma cristologia alta, e já no capítulo seguinte. Isto pode se explicar, talvez, com o contributo de samaritanos. Estes samaritanos esperavam o Messias? Claro que não, porque o Messias era alguém esperado por judeus. A chave do messianismo, a clave do messianismo, não está no Pentateuco, está nos livros proféticos, nos profetas anteriores, está no 2 de Samuel. A conversa de Davi com Natã, ou a profecia de Davi com Natã. Portanto, os samaritanos não podiam esperar um Messias davídico, não tinha senso. Isto seria um contrassenso para quem não se dava com os judeus. Mas os samaritanos esperavam alguém, sim. Quem exatamente os samaritanos esperavam que não fosse da casa de Davi, que não fosse um descendente de Davi, que não fosse o Messias? Vamos ver isto aqui na próxima semana, porque o nosso tempo está esgotado. Muito obrigado. Bem. Bom final de semana a todos e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Bom domingo a todos. Até a próxima semana.